Fala pessoal, boa noite. São 2h39 da manhã. Peguei para fazer o vídeo aqui acerca dessa possível ida do Marlon Freitas para o Palmeiras. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre um vídeo relativamente curto, né? Não tem muito para poder me estender sobre esse assunto, mas é um vídeo eu acho que necessário. Antes de começar o vídeo, quero agradecer ao meu amigo Binho, que me presenteou com um microfone profissional, que inclusive vai ajudar bastante na qualidade sonora dos próximos vídeos, então vocês vão perceber uma diferença grande, né, na qualidade. E também, enfim, a audição aqui não estará com headset, eu acho que vai ficar bacana. Então, Binho, muitíssimo obrigado. Ainda bem que existem botafoguenses malucos como você. O Binho ele se demonstrou incomodado com a coloração aqui do meu headset e aí acabou me dando o microfone. Então, enfim, independente das razões, ainda bem que existem botafoguenses como você, como eu, para poder achar isso uma maluquice e acabar presenteando em virtude de algo que parece bobo, né? Então, Binho, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Vamos lá. Marlon Freitas. Como vocês sabem, ou pelo menos aqueles que me acompanham, eu não sou um grande fã do Marlon Freitas, tá? Pelo contrário, eu acho o Marlon Freitas super valorizado e eu acho que a Botafogo TV, inclusive os bastidores, né, contribuíram bastante para que houvesse por parte da torcida essa supervalorização. Então, é um jogador que, ao meu ver, vive de lançamento, sendo um volante, ele não tem uma qualidade defensiva que um volante precisa ter. Então, em termos de jogador, eu não sou um fã do Marlon Freitas, tá? Eu acho ele útil, acho ele importante, porém, não acho ele tudo isso, essa Brastemp toda, né, como a gente costumava dizer antigamente. Então, vamos lá. Inicialmente foi o Vene Casagrande. Ele deu a informação de que estava existindo uma conversa entre Botafogo e Marlon Freitas pela ida do jogador pro Alviverde no valor de 32 milhões de reais. Eu não lembro com exatidão aqui o tempo de contrato, mas isso é o menos importante aqui na discussão. O fato é que o Botafogo desmentiu e eu me dou ao direito de não acreditar no Botafogo porque existe uma situação chamada credibilidade. Primeiro que me causa estranheza o Botafogo negar com tanta veemência algo que dois jornalistas, um inicialmente deu a informação e o outro cravou que já existia, inclusive, um acordo entre os clubes e entre o próprio Marlon Freitas. Então, existe uma coisa chamada credibilidade e muitas coisas estranhas têm acontecido no Botafogo nos últimos meses, então é perfeitamente possível que essa seja mais uma, enfim. Então, eu me dou esse direito de não acreditar. Então, vamos partir do pressuposto de que essa informação ela é verídica. Rafael, você não gosta do Marlon Freitas, você venderia o Marlon Freitas? E a resposta é simples, não. O Botafogo, em termos financeiros, tá? Ele não vai conseguir, pelo Marlon Freitas, uma proposta melhor do que essa que o Palmeiras deu. Isso é um fato. Nós estamos falando de um jogador com 30 anos, em final de contrato com o clube, ou seja, ele tende a desvalorizar, ou seja, 32 milhões de reais para um jogador de 30 anos com um ano de contrato é um valor considerável. Então, financeiramente, seria ótimo para o Botafogo, sobretudo pelo fato do Botafogo não ter pago nada pelo Marlon Freitas. O Botafogo contratou o jogador junto ao Atlético Goianiense com pré-contrato, que é exatamente aquilo que o Palmeiras poderia fazer no meio do ano, mas preferiu antecipar em razão das suas necessidades. Então, está ofertando esse valor para o Botafogo por conta disso, até para evitar também que o Botafogo renove com o jogador e esse valor ele fique ainda maior. Então, o Botafogo teria um lucro considerável, né, de 32 milhões de reais para um jogador que ele não pagou absolutamente nada, um jogador que ele não contava em vender. Só que a gente não está falando de um jogador comum. E aí eu não estou entrando no aspecto campo e bola. Eu estou visualizando a situação aqui de forma macro, como tem que ser, tá? Um dos grandes problemas da SAF do Botafogo é essa desconexão do contexto que o clube está inserido. Isso, inclusive, nos fez perder uma Supercopa. Não que, enfim, se o Botafogo tivesse levado a sério o início do ano, a gente fosse ganhar do Flamengo. Poderia perder, e até é bem provável que perdesse, porque o Flamengo tem um time melhor que o Botafogo. Mas a gente, pelo menos, iria ter uma competitividade, né, que a gente não teve contra o Flamengo e menos ainda contra o Racing, quando a gente perdeu os dois jogos. Então eram títulos que a gente não tinha e que não temos, em razão da... Por que eu não venderia o Marlon Freitas? A gente está falando de um líder do elenco, a gente está falando de um ídolo do clube e a repercussão negativa dentro do elenco do Botafogo, que eu tenho certeza que aconteceria, tá? Quando você perde uma figura de liderança, quando você perde uma referência técnica do tamanho do Marlon Freitas para os jogadores e para a torcida, você tem um efeito negativo assim sem precedentes. De repente, jogadores querendo sair, ou jogadores de fora percebendo que existe um movimento do clube sem tanta ambição assim, e da própria torcida de perceber que o Botafogo está disposto a vender qualquer um e que todos têm preço. E não tem preço. Alguns jogadores têm preço, outros têm valor. E o valor do Marlon Freitas para o Botafoguense é inestimável. Goste ou não, que é o meu caso, o Marlon Freitas está lá no bandeirão do clube. O Marlon Freitas é um pilar desse clube. É um pilar técnico do time. Então, eu acho que você não deve abrir mão de um jogador dessa natureza, sobretudo para um concorrente direto, como é o caso de Palmeiras. Se você quer transmitir a mensagem para o teu torcedor que você vai disputar coisas grandes no campeonato, você não pode começar o teu ano vendendo a tua principal liderança para o rival. Não faz o menor sentido.
seja por qual valor for, tá? Seria completamente diferente se chega um clube árabe da vida aí, do Arthur Jorge, por exemplo. Ah, eu quero Marlon Freitas, toma aqui 50 milhões de reais. E aí, infelizmente, não teria o que fazer. Marlon Freitas, muito obrigado pelos serviços prestados. É um valor muito alto, a gente precisa te vender, a gente não vai reforçar um rival direto. Faz uma despedida bacana, como ele merece, e é isso. E a gente tenta repor. A gente não está falando desse cenário. A gente está falando de perder uma referência e reforçar o nosso rival direto por brigas por títulos, que acredito eu seja o pensamento do Botafogo. Se o Botafogo vai entrar em 2026 para passear, como foi em 2025, aí você pode vender o Marlon Freitas, você pode vender a Estrela do Escudo, você pode vender o Bira, você pode vender quem você quiser. Mas aí você deixa claro pro torcedor. Você não fica jogando em diretinha em Twitter, em Instagram, de que você vai brigar por coisas grandes, que você vai dar um Natal pro torcedor, e aí o torcedor se depara com uma mensagem dessa, com uma notícia dessa. Eu acho, sinceramente, tá? Que o Botafogo estava disposto a negociar o jogador. Acho, inclusive, que o jogador também estava disposto, uma vez que ele receberia uma valorização salarial na saída para o Palmeiras. Mas eu acho que a repercussão negativa foi tão grande que talvez Botafogo e Marlon Freitas deem um passinho para trás. Eu acho que o Marlon Freitas deve pensar, pô, será que vale a pena me dispor aqui com uma torcida, com um clube no qual eu sou ídolo, para poder jogar no Palmeiras? Ou será que vale a pena, de repente, ficar aqui, renovar com o Botafogo? E o próprio Botafogo, será que vale a pena me dispor com a torcida, de repente colocar aí, enfim, só torcedores em massa sendo cancelados por uma mensagem dessa? Enfim, desmobilização por parte dos jogadores. Será que vale a pena? 32 milhões de reais é um bom valor, principalmente para um volante de 30 anos. Mas futebol não é planilha somente. Definitivamente futebol não é só planilha. Eu acho que o ônus da SAF é justamente esse. É ignorar o contexto e levar em consideração somente a questão financeira. A questão financeira é importante. A gente tem que sempre levar em consideração. Mas ela não é, a primordial, né? Ela não tem que ser, pelo menos, a preponderante. Eu acho que todo caso existe uma análise personalizada e, nesse caso específico do Marlon Freitas, vender o Marlon Freitas para o Palmeiras, seja por qual valor for, descabido. Acho que a palavra é essa, descabido. Então, espero que o Botafogo não faça essa loucura. E, enfim, espero que o Marlon Freitas permaneça e que melhore as questões que ele precisa melhorar, como essa questão defensiva que eu me referi inicialmente, tá bom? Então é isso, muito obrigado aí, pessoal, mais uma vez, e Binho, abraço, irmão.